5 anos atrás, eu não poderia imaginar que hoje eu podia estar aqui a apresentar o conteúdo do tema que eu vou lhes entregar hoje. Eu me proponho hoje a levantar uma discussão nova sobre os contornos da pobreza em África e como é que podemos mitigá-la. A liderança é uma questão necessária porque ela é importante para indicar os caminhos que nós devemos seguir. Mas o tema central daquilo que eu venho aqui discutir hoje é a espiritualidade. Porque o nosso problema na África é espiritual. O lema dessa edição da TEDx é pensar fora da caixa. O que é um avanço muito importante se nós conseguirmos fazer isso. Mas o que eu quero propor hoje é que nós esqueçamos completamente a caixa. Porque a caixa, ela continua sendo, mesmo que estejamos fora, ela continua sendo uma referência daquilo que nós queremos fugir. E vai sempre influenciando a nossa maneira de pensar. O problema de África tem sido muito à volta de um esforço que nós temos feito décadas e décadas tentando nos integrar numa realidade que não é nossa. E isso tem criado problemas muito sérios, depressões, etc., na nossa realidade do dia a dia. Eu vivi muitas experiências durante os anos que eu me conheço como gente, estou na vida ativa, em várias esferas. Na esfera académica, na esfera profissional, na esfera empresarial, na esfera social. E nisto, em muitas das áreas, eu pude alcançar alguns níveis até acima da média. Até que em dado momento, algumas experiências, alguns acontecimentos estranhos começaram a acontecer no meu dia a dia. Quando os comandos já não funcionavam como habitualmente. A resposta aos comandos que eu dava, dada a minha experiência, dada a ciência que eu tinha como conhecimento, dada o aprendizado que eu tinha, não resultavam como eu esperava, ou como era esperado segundo a lógica que nós temos. E em algum momento cheguei a pensar que o Deus tivesse me abandonado. Até que tive que mergulhar profundamente, como foi dito aqui com algum apresentador, temos que focar nos problemas. E eu mergulhei nos problemas e procurei perceber, busquei as respostas. E a dado momento eu percebi que nós somos seres essencialmente espirituais. E Deus nunca abandona ninguém, como eu também cheguei a acreditar. Deus está conosco desde que nós somos embriões, desde que nós nos formamos como embrião no ventre da nossa mãe. E Ele acompanha-nos em todo o processo de estruturação, de formatação, até o dia do nascimento. E Ele nos entrega um mundo cheio de abundância, com todos os sentidos apurados, para que possamos tirar o máximo de benefício o tema que foi usado aqui, as dádivas da vida, para tirarmos o máximo proveito disso. Deus nos coloca-nos prontos. O que na realidade acontece é que durante o processo da vida, os nossos canais espirituais, os nossos canais vitais, eles podem ser bloqueados espiritualmente. É neste processo que começam os problemas. Eu vou lhes levar um pouco para trás na história e dizer que há 600 anos atrás,
nós estamos em África, num continente muito rico. E há 600 anos atrás, um povo longínquo da Europa apreciou a manifestação de riqueza e de prosperidade que a África tinha. E acreditou que a forma de terem acesso seria virem para a África e tomar posse. E o fizeram com sucesso. O fato é que várias estratégias foram desenhadas para isso e várias táticas no meio do processo. E uma delas foi retirar a força espiritual que o povo africano tinha. E isso funcionou muito bem. E o segredo foi convencer a você que a sua vida física é muito mais relevante, ela se sobrepõe à sua vida espiritual. Aliás, a sua vida espiritual, se por acaso você for escolhido por Deus ou aceito por bom comportamento, você terá uma vida espiritual depois da morte. Nada mais mentiroso. E é óbvio e entende-se as motivações. Isso fez com que o grosso povo africano, nós ainda até hoje, coloquemos completamente alheios à nossa realidade espiritual. A ponto de, quando deparamos com situações, com realidade espiritual da nossa própria vida, ou da vida à nossa volta, nós ficamos perplexos, porque não conseguimos interpretar a lógica daquilo que nós estamos a ver. Porque é uma coisa completamente estranha, porque isso nos foi tirado. Por que que um povo precisa dominar o outro, ouvir, fazer domínio, exploração, etc. É como eu disse, os recursos que são uma causa, não muito, é uma causa escondida, como outras que não vamos explorar aqui pelo tempo, os recursos estão por detrás de toda uma estratégia que foi desenhada para a dominação de um povo. Os recursos energéticos, principalmente, colocam-se na mão de cima como os principais que motivam toda uma estratégia que foi desenhada e continua a ser alimentada até hoje, para concretizar a continuação da dominação de um povo que é africano. O mundo é uma das poucas coisas que o mundo tem consenso na vida de hoje. É sobre a posição que a África deve ser mantida. A África deve ser mantida no lugar onde está, para que a África não represente concorrência no uso de recursos energéticos. E eu lhes mostro esse gráfico só para dar-vos uma ideia do que tem acontecido com o consumo de energia nos últimos séculos. No último século e meio, que é mais ou menos a passagem da escravatura para a colonização, nós tivemos uma explosão exponencial do consumo de energia no mundo. E o mundo hoje precisa desesperadamente de recursos energéticos. As guerras que vemos na Ucrânia, a guerra do Iraque, a guerra no Afeganistão, etc., etc., muitas delas são por causa do controle de recursos energéticos. E a África é o berço dos recursos energéticos. Isto é para dar um contexto de por que existem as manipulações, as conspirações com relação à África. Eu falei da manipulação espiritual, e aí entra a religião. O gráfico que eu apresento mostra mais ou menos o cenário que nós temos na África. Há várias religiões, mas as dominantes são a cristã e a islâmica. Depois temos outras insignificantes. E em terceiro lugar vem a manifestação tradicional africana, que vem com muito menos expressão,
em relação ao cristianismo e ao islamismo, apesar de ser de casa. É tão mal quanto nós estamos. Tanto o cristianismo como o islamismo não são africanos. São manifestações importadas de fora da África. Mas eles ganharam muito relevo pela forma como elas foram introduzidas, porque elas não passaram mais de instrumentos embrulhados com estratégias de manipulação para o fim de roubo de recursos da África. A religião foi isso durante o tempo todo. Antes da força das armas, esteve a religião à frente a fazer o seu trabalho. E onde é que começa o problema? Por que que hoje nós consideramos a religião ainda um problema, apesar de nós sermos já países teoricamente independentes? É que a nossa liderança religiosa hoje continua a passar a mensagem para o povo, continua a formar o povo usando os mesmos textos que foram usados séculos atrás, com o fim último, único, de explorar, dominar e amansar o povo. O que é que isso nos traz como consequência? Nós continuamos a formar classes de pessoas, uma sociedade de pessoas com mentalidade escrava, com mentalidade de colonizado. E são essas pessoas que vão à nossa liderança e tornam-se os nossos líderes políticos. Eles vão fazer políticas que vão servir ao mundo ocidental e não vão servir ao africano. Aí está porque é que nós todos os dias estamos a chorar, a reclamar porque é que os nossos políticos não resolvem os nossos problemas. Muitas vezes não é voluntário. Nós estamos a formar, continuamos a formar por força da mensagem da igreja. Eu mostrei a religião católica, cerca de 80% da população africana está envolvida na religião. Continuamos a mandar líderes, gestores públicos para as funções de gestão da coisa pública com mentalidade escrava. O que é que eles fazem? Eles vão entregar os contratos importantes, estruturantes do país a empresas europeias e não entregam ao seu irmão local. Por quê? Porque ele acredita que está a fazer um bem e está a mandar algo para casa. Porque na cabeça do nosso gestor, ele é filho europeu. É uma versão africana de europeu. Isto é uma perturbação mental tal que não é tão inocente, mas é consequência de um trabalho feito por séculos. E nós ainda temos, eu falei de alguns textos que são lidos. Nós todos os sábados e todos os domingos vamos à igreja e temos acesso a alguns textos como esses. Que a vida não está na terra, a vida está no céu. Não se preocupe com a terra. Não seja rico, porque o rico não vai para o céu. Não se preocupe com o dia da manhã, porque Deus proverá. Então, são textos tão inocentes, entre aspas, e tão subtis, que têm um impacto profundo na vida do homem africano, no seu dia a dia. Temos a outra dimensão da coisa. E a nossa, só para completar essa ideia, a nossa liderança religiosa não está a poder ajudar o povo a fazer essa transição. Temos a outra dimensão, que é a dimensão tradicional. Eu vou recorrer o texto de uma citação de um acadêmico que eu pus aqui na tela, é que a essência que ele traz é que o pressuposto africano da vida na África é que existem duas comunidades a coabitar sempre. Uma comunidade que é a comunidade dos vivos e a outra comunidade que é a comunidade dos mortos. E essas vivem numa comunhão simbiótica. Isto para dizer o quê? Que na África existem os vivos e junto existem os mortos. E essas duas comunidades devem estar em interação permanente. Os vivos precisam dos mortos para poderem encontrar os caminhos, os mortos precisam dos vivos
para poderem ter o cérebro para ajudar. Essa é a nossa realidade na África. E o que é que nos tem acontecido? Nós ficamos numa perturbação mental, tal, espiritual, porque nós estamos sempre a tentar nos encontrar para nos enquadrarmos numa realidade que não é nossa. E esse desencontro e essa luta que tem estado a acontecer leva-nos a situações que nós precisamos resolver. Nós, como povo, é importante que façamos um recuo e possamos rediscutir a nossa identidade. Okay? O que é que acontece conosco? Toda a família africana tem espíritos que governam as famílias. Tem espíritos que governam a vida das pessoas. E nós não ensinamos isso às nossas crianças e não ensinamos isso à nossa sociedade. Porque isso não se enquadra no modelo europeu, não se enquadra no modelo americano, que é aquele que nós estamos a tentar adotar. E nos tem trazido muito sofrimento. O que é esperado? O que é esperado de nós? É que cada pessoa seja capaz de primeiro identificar quais são os espíritos que governam a sua família. Quais são os espíritos que governam a sua vida. Eu no princípio disse logo que peço para ficarem sem a caixa, porque eu ia falar coisas que precisavam de abertura para poderem entendê-las. Essa é a luta que nós precisamos fazer. Identificar quais são os espíritos que governam as nossas vidas. Porque eles estão aí e nos perturbam todos os dias. Pelo fato de nós termos criado essa desconexão. E de seguida procedermos com aquilo que chamaríamos de limpeza espiritual. Essa busca inicial seria o alinhamento e de seguida fazemos a limpeza espiritual. Por causa de décadas e séculos de distanciamento entre a nossa vida de gente física e a vida da comunidade morta espiritual, as nossas vidas andam numa baralhada espiritual muito grande. São muitos espíritos desorganizados e a criar estragos que andam num movimento desorganizado, sem comunicação com a comunidade viva. Isso faz com que as nossas vidas estejam sujas e as nossas respostas não aparecem. As nossas mulheres têm dificuldade em fazer filhos. Os jovens têm dificuldade em manter casamentos. Eu podia citar, se tivesse algum tempo mais, podia citar aqui uma série de coisas que vocês iriam se identificar com elas. Isso não é falta de conhecimento, não é falta de formação, não é burrice, não é por sermos um povo baixo. É por causa da perturbação espiritual que a nossa comunidade tem. E que precisa resolver isso para sair da situação de pobreza. Antes de mais nada. E o que acontece numa situação de numa sociedade em que a espiritualidade está no seu estado normal? O caso mais evidente que muitos podem identificar é a situação do curandeirismo. Muitos já devem saber que nenhum curandeiro escolhe ser curandeiro em África. Não vão encontrar nenhum curandeiro, que é aquele chamado de médico tradicional, que ele diz: eu quero ser curandeiro, e passa de um processo de formação, vai à academia, vai à escola. Ele é escolhido pelos espíritos. E da mesma maneira que os espíritos escolhem as pessoas para serem curandeiros, para além do espírito curandeiro, a sociedade africana tem vários outros espíritos funcionais. Responsável por gerar riqueza, responsável por trabalhar a questão da mineração, responsável por trabalhar a questão da pesca, da agricultura, responsável do comércio, responsável por uma série de atividades funcionais, responsável pela gestão de clima. Uma série de atividades funcionais da sociedade africana que estão guardadas nos espíritos. E quando a pessoa é escolhida, é passada a informação de forma espiritual. O curandeiro nunca foi à escola, nunca tomou apontamentos, nunca escreveu, nunca leu livros.
mas muitos sabem qual é o poder que ele tem de informação e poder de influência na vida das pessoas. A informação em África, ela é guardada nos espíritos, não em livros. O europeu, quando veio para cá, não conseguiu perceber isso, não teve esse alcance e chamou o africano de ignorante. Mas a nossa informação é guardada em espíritos e é passada de geração para geração. Não há maior segurança de informação do que esta. Mas o que é que está a acontecer hoje? Temos uma figura que é o curandeiro, um líder espiritual, que devia ser o elemento da sociedade, que devia ajudar a sociedade a fazer essas transações e assimilar esses conhecimentos. Mas o que acontece? Por causa da religião, nós fugimos dos curandeiros, nós nos distanciamos. O nosso curandeiro passou a olhar para nós, a sociedade, como um novo branco, que vai ao curandeiro. Para quê? Porque quer comprar promoção na empresa, quer comprar a possibilidade de reter um marido, quer comprar a possibilidade de ter um cargo político, quer comprar, etc. E nós, o que esse curandeiro passa a fazer? Ele, para se enquadrar na sociedade, ele vem do que a sociedade demanda. E deixa de desempenhar a sua função educativa na sociedade. E nós hoje voltamos a chamar a atenção que este curandeiro, que é o médico tradicional, que é o líder espiritual tradicional nosso, precisa ter a coragem de voltar ao povo, a voltar à sociedade, esquecer um bocado da coisa brilhante do dinheiro e voltar a chamar a razão à sociedade. E vou chamar também aqui, a igreja precisa parar de perseguir a tradição africana. A tradição africana é a identidade do povo africano. Se a igreja quer ajudar o povo africano, não pode rejeitar a sua identidade. Se rejeita a sua identidade, então não quer ajudar. E o jovem africano precisa parar de fugir da sua realidade. Usa o seu conhecimento, usa a sua energia para investigar, perceber do que é que se trata e usar do seu conhecimento para transformar a tradição numa coisa mais confortável para si, que não envergonhe. E vou pedir, para terminar, nós como africanos precisamos precisamos nos proteger uns dos outros, precisamos nos dar as mãos em todo o continente. O povo africano é o povo que realmente foi vítima, o mundo já tirou demais de nós. Precisamos, de uma vez por todas, dar-nos as mãos e permitir que possamos passar para a fase seguinte e tomarmos posse do nosso diamante. Obrigado.